ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Ceifa, por Correia, Gutkowski, Kolbe, Moreira e Strebe. Tô falida, linda, perdi o meu amor, perdi meu endereço, seu apreço, o seu calor, acabou. Pois bem, esse é mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o host desse programa, o Estranho, e estou aqui com o meu co-host. Hoje eu dei o ateu. Muito bem, muito bem. Tá certo. Agora nós estamos novamente na mesma semana que saiu o último Quadrinho ao Quadrado, com o segundo programa deste mês. O Quadrinho ao Quadrado é o nosso podcast mensal sobre quadrinhos, e especificamente nesse mês, como já aconteceu em meses anteriores, pegamos 2 quadrinhos menores, que dão programas mais curtos, para a gente poder falar ali de ponta a ponta e poder falar de mais histórias, né? Sim. O caso dessa semana é o quadrinho Ceifa, por Diego Moreira, Gabriel Kolbe, Jader Correia, João Lucas Gutkowski e Matias Strebe. São 5 autores que fizeram esse quadrinho. Sim. E ele está disponível gratuitamente numa página que a gente vai deixar o link, que eles disponibilizaram por conta da quarentena. Então é só ir atrás de ler o quadrinho todo e ouvir o nosso programa para ver a nossa conversa sobre o quadrinho. Perfeito, Estranho. Vamos lá, Judeu. A gente consegue dizer sobre o que é Ceifa diretamente? Acho que sim, né? Não é tão difícil. Não. Antes de mais nada, Ceifa chama atenção pelos 5 autores, né? Uhum. E não é à toa. É uma história que foi, de fato, escrita e desenhada por 5 pessoas diferentes. E como acontece isso? A gente acompanha um personagem, o Coletor, e ele tá viajando pelo universo buscando momentos de emoções mais fortes do universo, né, essencialmente. Uhum. Então toda vez que ele muda de emoção, muda o autor que escreveu e desenhou a história. Eu me recuso a acreditar que Cada um escreveu o seu trecho, né? isoladamente, nem fudendo. Ou alguém escreveu tudo, ou, sei lá, eles escreveram em equipe, porque não é possível. Claramente não foi o trabalho de cada um faz o seu, depois a gente junta. Havia um propósito, porque além da arte dos 5 separadamente em cada emoção, tem algumas páginas antes e depois que são de introdução e fechamento da história, que fecham, né? Esse arco iniciam e fecham o arco desses personagens. Então ao menos esse trecho aí teve que ser combinado, né? Não, é incrível. Não é a ideia mais nova do mundo, né? Um grupo de autores vai lá e escreve uma história e cada um desenha a sua própria parte. Deve ter 1 bilhão de quadrinhos com essa ideia. Já vi quadrinho nacional que cada autor faz uma página, já vi que é várias histórias do mesmo autor, por autores diferentes, por desenhistas diferentes. Tem coisas similares, assim. Não é nada de inovador a ideia. Por essência, é uma péssima ideia, na verdade. Porque fica todo mundo desconectado, e aí normalmente uma pessoa escreve e o resto desenha, e aí fica meio sem propósito normalmente. Por que tem tantas artes diferentes nessa história, né? Exato. E eu fui muito bem surpreendido por esse quadrinho. Eu amei Ceifa. Tipo, do começo ao fim, que trabalho bem feito. Sim, eu gostei justamente porque ele deu um propósito, né, pra existência dessas artes tão diferenciadas. Então faz sentido porque é quase que uma realidade diferente, né? O cara viaja no tempo e espaço, então na verdade tudo é a nossa realidade, mas são lugares totalmente diferentes e que a arte representa aquilo, né? Aquele sentimento que tá buscando naquela história. Eu acho que isso por si só já é uma experimentação legal e funcionou. Podia ser só uma experimentação e ficou por isso mesmo, né? Foi uma experimentação, mas ele entregar no final, eu acho que é a maior surpresa e que é o ponto positivo da história. Você teve a exata mesma experiência que eu, porque eu tava gostando, eu tava achando muito bem feito e a história não se explica automaticamente, você vai entendendo aos poucos, na verdade, que o coletor tá coletando emoções. Eu só fui, sei lá, entender exatamente isso, acho que foi lá na 3ª, demorou pra mim. E aí, quando chega na 5ª, eu, nossa, isso aqui tá bem feitinho, gostei. E aí chega ali no final e pá, ok, beleza. O final foi o que eu fiquei, realmente teve propósito isso, sabe? Teve uma história, teve um arco, teve um fechamento e tudo se justificou.
Que eu acho que era a grande preocupação nossa quando a gente viu o Seifa há muito tempo atrás. Ele já tá rodando a nossa possibilidade de fazer um programa há algum tempo. A gente tinha visto e ficava nessa aqui, puta, mas será que funciona? Porque justamente pela essa dúvida de fazer funcionar tantas histórias diferentes. E eu acho que saber fechar essa história foi o mais essencial de tudo. Foi o essencial pra todo o resto funcionar. Aí todas as outras histórias brilham por conta disso, né? Porque aí passam a ter significado todas as histórias. E na real, no final das contas, é só uma boa história, sabe? Eu acho que Seifa poderia ter sido escrito e desenhado por uma pessoa só. E seria bom também. Seria muito bom, talvez, sabe? Teria exigido talvez um pouquinho de trabalho demais de uma pessoa só, porque foi bom que de cada mudança de universo e de realidade teve uma coloração diferente, todo um universo diferente mesmo. Um ritmo diferente de história também. Exato. Então, mas sei lá, não é impossível imaginar uma pessoa só fazendo isso. Uma pessoa muito competente teria que ser, mas dá pra imaginar. E Seifa seria excelente mesmo assim. Mas aí talvez a gente ia ficar naquela, mas por que tem esses saltos meio bizarros, né? Tanto trabalho à toa. Eu acho que foi uma boa ideia com uma boa execução. Uma boa ideia com uma boa execução. O personagem do coletor, ele é a apresentação e a ideia de a gente estar dentro da cabeça dele tão forte desde o começo é muito boa, sabe? É tão Neil Gaiman-esco, sabe? A gente tá dentro da cabeça desse deus. Realmente me fez lembrar de Sandman, é tão bom assim. De a gente estar dentro da cabeça desse deus que tem uma percepção tão diferente de tudo, porque já viveu por tanto tempo e já viu de tudo, e tem até uma noção de espaço-tempo diferente mesmo. E que a gente não sabe nem exatamente o que pensar dele, porque em alguns momentos parece que ele tá olhando só com curiosidade, em outros parece que ele tá olhando com crueldade para as coisas que estão acontecendo, por momentos ele age de forma cruel, na verdade, outras é só indiferente, outras é só curiosidade. Então você fica nesse misto do o que é esse, o que eu tenho que pensar desse cara, né? A gente vai meio que descobrindo os nossos sentimentos em relação a ele, enquanto ele está buscando sentimentos para si próprio, né? Exato, perfeitamente. Eu também tive essa mesma sensação de ver ele, nos momentos que ele age na história, você fica, eita porra, né? Você fica meio, por quê? Mas é cruel mesmo, boa parte do que ele tá fazendo. Mas como ele é colocado como essa criatura transcendental, até os seus valores morais meio que ultrapassam isso. E aí quando chega no final, e o próprio quadrinho entrega, né? Que não é sobre moralidade, é sobre sentimento, né? Exatamente. E ele sabe concluir esse raciocínio de forma satisfatória, justamente, porque pra onde tá caminhando esse personagem, né? Essa busca dele com qual objetivo? Eu acho que é uma conclusão que é simples, mas é muito eficiente. É muito eficiente pra entregar o que representou toda a história. Eu fiquei embasbacado, tipo, na última página ali, que, caraca, eu senti coisas, sabe? Que eu não tava esperando. Eu terminei, eu fiquei meio tonto mesmo, porque foi bem competente e incrível só mesmo. Eu acho que vale a pena a gente falar, mesmo que brevemente, um pouco sobre cada uma das histórias, no sentido de analisar a arte, ritmo dela. Eu acho que algumas poucas palavras sobre cada uma, pode ser? Ok, eu tô disposto a comentar um pouquinho de spoiler, sim. Eu acho que Seifa merece. Eu só queria... eu acho que até dá pra comentar de forma bem ampla sobre a arte, até sempre entrar nos acontecimentos. Mas, independente disso, eu acho que uma coisa curiosa foi que, conforme foi avançando, eu fui percebendo que era a busca de um sentimento específico, né? Cada coisa. Aí eu fiquei nessa de, deixa eu adivinhar qual que é o sentimento. E aí terminei, quando terminou, eu fiquei com um ou dois que eu achei meio ambíguo. E eu falei assim, interessante, né? Poderia ser isso ou isso, né? Que legal que eles deixaram isso em aberto. Aí, tipo, na última página, quando os autores estão se apresentando, eles falam, esse aqui é o meu, esse aqui é o meu. porra. Ele fez, o que eu fiquei mais, eu não sei o que era o verde, né? O primeiro. O verde, eu tinha uma ideia do que era, e o que exatamente buscava o azul também. Não, o azul ele fala, ué. Mas isso aqui eu achava que era um sentimento mais abstrato, não sei. Não era não mesmo. Não tão direto, Mas enfim. O verde, que é do guerreiro bárbaro, os escravos, monstros,
espada. Escrito e desenhado, né? Eu tô muito cético sobre esse escrito ainda. Eu queria saber o que aconteceu aí. O trabalho em equipe aí, não foi isolado, não. Escrito e desenhado pelo Matias Strebe. Isso. Eu achei que ele pegou uma influência ali, meio dessas histórias meio de herói brucutu, assim. Parece Conan, né? É até uma estranha, sabe, pra ser a primeira. Ou sei lá, acho que qualquer uma seria estranho de primeira. Mas foi um choque pra mim. Eu não sou muito fã desse tipo de quadrinho. Também não sou. Eu fiquei meio preocupado pra onde tava o caminho da história aí. Sim. Mas acabou sendo viva mesmo no final das contas. Ele entregou alguma coisa ali, um raciocínio e uma conclusão que eu achei válida pra esse sentimento que tava buscando. Eu só tenho uma leve reclamação sobre o comecinho dessa história, porque tem uma transição muito estranha do cara encontrando o coletor. O cara fala, você veio me impedir? Aí o cara fala, não vim não. Olha, beleza, então, porque eu vim aqui pra pegar e liberar os caras. Você tinha essa explicação do nada. Eu achei meio forçado esse comecinho, mas depois funciona. Eu também achei uma exposição meio bizarra mesmo, vindo do próprio personagem. É melhor que nos outros foi o próprio coletor, né? Já esqueci o nome. Nos outros quadrinhos foi o próprio coletor que meio que deu a exposição, que faz bem mais sentido, né? Exatamente. Que os personagens. Porque ele tá por dentro do contexto e é legal ele dar o contexto. Eu sempre gosto que, sempre que rola uma transição, meio que dá essa exposição justamente do mundo e meio que da física e da química dele. Em todos eu achei bem interessante a ideia, pelo menos. Até nessa aqui de ter uma excessividade de ozônio na camada, e é por isso que tem poucas espécies. Eu gostei dessa ideia. Sim, foi bem interessante. A segunda história, que é a Lilás aí, o roxo, que é uma história... depois que a gente saiu de uma história de ação, foi bom ela ter vindo como uma história não de ação exatamente, né? Pra poder dizer que não era a intenção ficar tendo altas aventuras em mundos diferentes. Exato. Eu curti também. Ainda não tava sacando muito bem a vibe da história, mas eu amei. Todos têm meio que um design próprio pro coletor, né? E eu meio que amei ele aqui. Tipo, esse quase um Super Sentai aí. Tá quase meio Dragon Ball, assim, né? Meio... Tá interessante. Mas esse eu não tenho muito o que falar do Lilás. Também não. Esse o Lilás é o do Diego Moreira. Aí o seguinte, que é o amarelo, é do João Gutkowski. Correto. Que esse tem uma arte que também é bem diferente, né? E eu acho que ficou legal esse contraste, porque ele saiu de um hiperrealista no verde, né? Um realismo ali meio musculoso, brucutu. Aí foi pra um quadrinho mais convencional, eu diria, né? Tipo uma arte mais direta e simples, mas sem tanta expressividade, mas o amarelo ele já tem mais personalidade, né? Ele já tem um clima diferente só na arte mesmo, né? Bem... Experimental não é a palavra, não, mas ele tem aquela cara de quadrinho nacional, né? Tem. De tentar ser um pouquinho mais indie, por assim dizer. E funciona pra mim, eu gosto muito. Não sei com que é feito, porque eu não manjo nada disso, mas tem uma cara de giz de cera, sabe? Eu pensei a textura dele também. é uma textura meio diferente, né, do desenho. Eu gostei muito da concepção do mundo, principalmente, essa ideia do pôr dos 9 sóis, eu gostei dessa ideia, da conexão do que ele faz, é tudo fantástico. Nessa história, a partir daqui eu tava super investido, eu tava lendo muito atento, sabe? Sim, porque justamente ele tá... a primeira foi de ação, a segunda teve um trecho de ação, aí essa aqui já não teve nada, né? Já foi uma coisa mais introspectiva, aí já funcionou também legal. Eu gostei bastante dessa amarela. Você começa a sacar que o coletor vai ter um papel ativo na história, né? Ele não tá ali só observando, então você fica sempre... O que ele vai fazer agora, caralho? Sim. O próximo mundo, que é o mundo vermelho, do Gabriel Kolbe. A arte já lembrou mais uma arte mais estadunidense, assim, né? Não de comic de super-herói, mas tipo de um mainstream, um pouquinho mais mainstream ali, meio desenho animado. Quase cartunesco, né? Tem um estilo ali bem quase cartoon mesmo. É uma boa história também, eu gostei. Essa ideia do ódio foi muito bem representada aqui. A narração do coletor, principalmente nessas histórias todas, é o que mais me pega. Sim, e de onde ia vir o sentimento nesse mundo, eu achei que foi interessante da onde ele ia buscar esse sentimento, né? Porque até então a gente tinha visto criaturas
humanoides e tava bem claro de onde tava vindo, e aqui foi um pouco meio, ok, é daqui que tá vindo então. Eu também tive essa mesma reação de, o que ele vai fazer aqui? Não dá, né? Não, mas dá, teve sentido, sim. Exato. E aí a última, que é a Azul, que é do Jader Correa, eu acho que essa foi minha preferida, em termos de arte. Em termos de arte eu concordo. E, em termos de concepção, ela é muito boa também, né? Também é muito boa mesmo. Essa criatura, né? Como funciona essa raça, eu achei super interessante. Uma explicação tão rápida desse conceito e como funcionou, foi bem incrível. Não, porque eu bati o olho, achei que ia ser um robô. Achei que essa ia ser a ideia. Mas não, a ideia de ser tipo um ápice de um processo evolucionário ali, né? É bem interessante essa ideia mesmo. Sim, é bem interessante mesmo. Mas beleza. E aí tem o final aqui. E aí tem a conclusão que cabe ao leitor que tá ouvindo esse podcast chegar até ele. Mas eu achei que funcionou. Eu gostei da indicação que essas 5 foram as que a gente viu, mas que teve muitas outras que a gente não viu. Cheiro, né? Umas coisas meio aleatórias. Cheiro. Eu tô lendo aqui, cheiro, vibração, descontrole. Teria sido interessante ver algumas dessas, né? Como ele ia fazer pra aquele mundo ter esse sentido. Deixou curioso. É uma ideia boa, né? A ideia desse coletor rendia, tipo, um Sandman da vida. Tipo, uma criatura viajando por espaço-tempo, procurando o mais puro de um sentimento específico. Essa ideia é boa, meu. Eu quero ler mais de Seifa. Assim. Eu acho que funcionaria N histórias até chegar a essa conclusão. Não precisava ter só 5, com 5 funcionou. Fossem 10 e que fossem 10 no mesmo nível, né, na mesma ideia, com cada uma trazendo uma coisa diferente, poderia funcionar também. Porque havia espaço pra construir isso. Mas eu não sei, não dá pra fazer um Seifa 2. Não dá, agora já foi. Agora já foi. Agora já foi. Gastaram essa ideia. É uma boa ideia, mas já gastaram. Enfim, Seifa tá aí. Se não ficou claro que todo mundo que tá escutando e não leu, vá ler. É bem interessante. E tá disponível aí de graça. Sim, e eu gostei bastante também. Bem legal, muito interessante sempre achar essas coisas diferentes e que funcionaram aqui no nosso quadrinho, no nosso cenário de quadrinhos nacionais. Uma gema perdida aí, né? Nunca ouvi ninguém falando de Seifa. Deveriam falar mais. Falar mais. Beleza, perfeito. Judeu. Acabamos os 2 programas de Quadrinho ao Quadrado, a dupla de programas de Quadrinho ao Quadrado deste mês. Sim. E aí já temos o próximo, a gente sempre anuncia do próximo mês, né? Sim, mês que vem, isso, por favor. E qual será o programa do próximo mês, Judeu? Tem um quadrinho aqui que me é recomendado e eu vejo ele muito comentado por aí, que é o HQ de Briga do Silva João. E eu nunca li HQ de Briga, porque eu olho pra ele meio com um olhar torto. Eu vou ler HQ de Briga querendo odiar. Esse é mais um, ok? Eu fiz isso com Rei de Lata, eu fui querendo odiar. E eu tô indo pra HQ de Briga querendo odiar mesmo, porque ele é um pouquinho popular demais pro meu gosto. Então vamos ver se vale a pena ou não. Exatamente. Você vai mirando no contra-hype. Mas de fato foi recomendado bastante pra gente, já pediram várias vezes na história do Quadrinho ao Quadrado, então uma hora ia vir. Tem no Tapas.io de graça também. Sim. Tem 10 capítulos lá, eu acho que a gente vai ler todos. Mas eu sei que tem um equivalente que foi encadernado. Em alguma quantidade X de capítulos aí foi encadernado. Mas até segunda ordem, lê tudo e depois no programa a gente diz se a gente vai comentar menos ou não. Olhando aqui não é extremo, não é muito comprido não. Dá pra ler numa sentada só. Tranquilamente. Perfeito. Então beleza. Mês que vem é HQ de Briga. E só resta dizer... Até mês que vem. Até mês que vem.